Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Manuel Loureiro, sou o teu professor alternativo, o teu formador à distância. Se estás a ver este vídeo é porque estás a acompanhar uma série onde eu estou a mostrar como é que no MySQL nós conseguimos fazer a implementação de uma base de dados. Portanto, este vídeo é o vídeo número 4, está a dar sequência a uma série que eu mostro já. Esta série que vocês encontram aqui é a série, a playlist que está no meu canal, mais uma vez, só para ajudar aqui a que as pessoas que estão aqui pela primeira vez saibam isso. Portanto, é a ficha de trabalho número 1 do MySQL. A lista completa está aqui e neste momento, ou a última coisa que nós fizemos foi a criação da tabela exemplar. Esta tabela que está a ser implementada porque nós estamos a seguir um tutorial, não é um tutorial, mas sim um guião, guião esse que foi ficha de trabalho atribuída aos alunos. Portanto, cá está o nosso guião, temos então o nosso livro, o nosso exemplar. Nós no último vídeo eu não cheguei a inserir registros na tabela exemplar e é o que eu vou fazer então agora. Vou registar informação na tabela exemplar. Vamos então pegar na nossa base de dados, que se encontra aqui, e vamos ver quais são os conteúdos que tem no livro. Browse. Ok, temos então aqui o nosso ISBN, que é um número que eu desconheço, que eu não sei qual é porque eu estou a inventar um livro. Então eu vou escrever assim, o ISBN do livro 1, assim, pronto, fiz isto, ISBN do livro 1, e também reparei, isto depois notou-se numa aula, que o livro não tem título. Portanto, o título é um atributo intrínseco do livro e deve lá estar. Por isso eu vou criar aqui uma coluna, está a faltar, uma coluna para fazermos para termos a possibilidade de inserir então o título, muito simples. Selecionamos a tabela livro, depois estrutura, e agora na estrutura, como nos falta um campo, o campo que nos falta é o título, eu vou decidir onde é que eu vou colocar o título e vou colocá-lo depois do ID. E agora clico aqui no botãozinho Go, dou campo título, vou defini-lo como do tipo de texto, varchar, vou-lhe dar 100 caracteres, é suficiente, e como é evidente ele é obrigatório e eu vou salvar. Agora, depois de ter feito isto, depois de ter alterado a tabela livro, adicionando o campo título com o tipo de dados varchar comprimento 100 não nulo depois do ID, eu vou verificar que este campo ficou por preencher. Então, vou editar o campo e vou escrever título do livro 1. Portanto, não é importante para mim aqui, nem para nós, sabermos exatamente se o livro se trata da História da Carochinha ou da Branca de Neve e os Sete Matulões. O que interessa é que tenha aqui a identificação do livro para depois eu não ter dúvidas que se trata deste livro. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos inserir ou registar este livro como exemplar. Para isso, vou selecionar a tabela, na tabela exemplar, vou clicar aqui no link Insert e vou escolher o livro 1, e vou então definir como observações, este é o exemplar do livro 1. Ok. Depois, posso voltar a inserir o mesmo livro se eu tiver dois livros iguais. Não teria qualquer problema. Então, vou pôr aqui exemplar 2 do livro 1. E agora aqui vou também colocar exemplar 1 do livro 1. Agora até podia colocar assim, comprei. Okay? Seriam as observações. E aqui foi um presente. Ok? Presente. Recebi como presente. Por exemplo, imaginem que isto acontece na vida de alguém, receber um livro e também ter comprado um livro. Vou então clicar no botão Go. Reparem que, apesar de vocês terem aqui um formulário, e esse formulário ser composto por aparentemente mais do que um formulário,
há aqui 1, 2, 3 botões de Go. Qualquer botão que vocês carreguem, ou apertem, ou cliquem, vão sempre inserir tudo que está aqui preenchido. Vou clicar no primeiro só para vos demonstrar. Okay? Notem que foram inseridos na mesma 2 registros na nossa tabela exemplar. Ok? Cá está o exemplar do livro 1 e o exemplar do livro 2. Agora, o que seria interessante e importante era nós conseguirmos visualizar este exemplar e quando olhássemos para a visualização do exemplar, soubéssemos exatamente a que livro diz respeito sem que eu tenha que me seguir pelas observações. Imaginem que o campo de observações não existia, como é que eu conseguia saber que se tratava do livro 1? Se vocês olharem aqui para a base de dados, vocês vão ver que tem lá a identificação do livro 1. Correto, mas só estamos a ver isso porque para já temos poucos livros e eu até cliquei ou passei o rato sobre o livro. O que nós vamos então agora fazer é um cruzamento entre estas duas tabelas de forma a que eu consiga ver na mesma relação as colunas das duas tabelas associadas como resultado final. Certo? Então, eu vou fazer a demonstração de como é que isso se faz. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Nós precisamos de saber então, ou de aceder aos registros que estão na tabela livro e também precisamos de aceder aos registros que estão na tabela exemplar. Ok? Eu até posso fazer assim, select all, asterisco, significa todas as colunas. Posso usar minúsculas, é indiferente. E também posso usar, não tenho que usar aqui os acentos. Portanto, este ponto e vírgula é desnecessário porque não vai sair daqui nenhum comando posterior. Okay. Então, notem que eu consigo saber quais são qual é o livro e quais são os exemplares registados para o livro. Neste caso, ao contrário, o livro em baixo e o exemplar em cima. Vou só fazer novamente o SQL para deixar primeiro o livro em cima e depois o meu select all from exemplar. Vou executar. Então, agora sim ficou melhor. Tenho então o livro e os exemplares. Se vocês olharem para estas duas tabelas, vão ver que existe uma ligação entre elas. E essa ligação é feita através deste campo que está aqui, ID livro. Se eu passar o rato por cima, vem título do ID livro. E nesta também, título do ID livro, assim. Só que, como é evidente, isto está em duas tabelas diferentes. O truque aqui vai consistir em juntar os dois na mesma tabela. Há várias formas de fazer isto. Eu vou-vos mostrar hoje duas maneiras de o fazermos. Duas maneiras. Vamos então passar para o código. Eu preciso de selecionar então aqui o meu comando ou a minha ligação SQL para aceder ao texto, neste caso a esta caixa de texto, esta text area, para eu poder escrever o meu código da SQL. Vou aumentar ligeiramente aqui a fonte para vocês poderem ver melhor e é indiferente se nós nos encontramos dentro da tabela ou na livraria. Porquê? Se eu estiver na tabela exemplar, eu vou ver aqui as colunas que dizem respeito à tabela exemplar. Se eu estiver na livraria, não vou ver nenhuma coluna e não tenho essa ajuda. A única ajuda que eu poderia ter seria aqui à minha esquerda, se eu deixasse ativo ou pedisse para ver exatamente os campos que eu quero utilizar. Assim, desta maneira, já posso então selecionar o link SQL e agora começar a escrever, tendo como ajuda aqui à esquerda as tabelas e as colunas. Então vamos começar. Eu quero então selecionar e o select é a cláusula que permite fazer seleção de colunas na realidade é criar colunas no nosso SQL. E agora vou dizer que quero ver todas as colunas, então eu uso um asterisco. E de onde?
De onde então eu utilizo a cláusula from. É de onde eu quero extrair ou ir buscar dados que estão nas colunas. Então vou dizer que é da tabela livro e também da tabela exemplar. Este também é feito através da colocação de uma vírgula. Se eu agora então clicar no botão Go, eu tenho exatamente todas as colunas do exemplar e do meu livro. Vocês veem apenas duas colunas e muito bem. Porquê? Porque eu no livro apenas tenho, na tabela livro, apenas tenho um livro registado. Eu vou registar outro livro para vocês verem que, em vez de eu ter 2 registros, nesta situação eu vou ter 4. Vai haver uma multiplicação. Vejam. Vamos selecionar então. Para já vou copiar este código aqui para não o perder. E agora vou selecionar na base de dados. Vou inserir no livro, insert, mais um livro. Então vai ser o título do livro 2. O ISBN é o ISBN do livro 2. E agora vou dizer que isto tem 111 páginas. Vou correr o código. Perfeito. Pronto, agora reparem. A tabela livro tem 2 livros. E a tabela exemplar tem 2 exemplares. Ou seja, nós temos 4 registros na nossa base de dados. Agora eu vou selecionar o link SQL e vou colar o que acabei de cortar. Estou a pedir então para selecionar todos os registros da tabela livro. Não é todos os registros, todas as colunas da tabela livro e da tabela exemplar. Vou correr o código. Então eu estou a receber aqui 4 registros. Na realidade, todos os registros que estão no livro e todos os registros que estão na tabela exemplar. Se vocês olharem, não faz sentido algumas das coisas que estão aqui. Por exemplo, o título do livro 1, ISBN do livro 1, e depois diz-me aqui exemplar 2 do livro 1. Recebi como presente, aqui está correto, também não temos aqui problemas, está tudo bem. Livro 2, exemplar 2 do livro 1. Título do livro 2, exemplar 2 do livro 1, está errado, não é? Isto não faz sentido. Este registro não está relacionado com este registro. São coisas diferentes. Por isso é que é importante que vocês façam assim, para verem bem. Exemplar 2 do livro 1, quando na realidade este é o livro 2. Tá? E o mesmo terá acontecido aqui. Exemplar 1 do livro 1, quando este se trata do livro 2. Então, porquê é que isto está a acontecer? Está a acontecer porque, na realidade, nós ainda não dissemos aqui na nossa query qual é a ligação que existe entre as duas tabelas. E a ligação que existe entre estas duas tabelas, como vocês bem sabem, é a chave primária da tabela livro com a chave estrangeira da tabela exemplar. Por isso, eu vou editar o meu código e vou aplicar aqui mais uma cláusula, neste caso o meu where, que será a minha condição, e nesta condição, então eu vou fazer exatamente, ou definir exatamente o critério de ligação, definir o que é que existe de comum, ou como é que as duas tabelas se relacionam. Vamos lá então. Como é que elas se relacionam? Primeiro eu vou dizer quais são as tabelas. A tabela livro e a tabela exemplar. Okay? Ou seja, vai ter que existir algo de igual entre a tabela livro e a tabela exemplar. Portanto, esta é uma forma também que vocês têm de não se atrapalharem no código. Pura e simplesmente identificam quais são as tabelas e o que é que vai haver agora em comum. O que é que agora vai haver em comum? É que no caso da tabela livro existe um ID, que é a sua chave primária, que está aqui identificado no livro, livro aqui, a chave primária, ID. E agora, na tabela exemplar, que está aqui, existe uma chave que é o ID livro, que é a chave estrangeira. Então, nós aqui vamos dizer que temos aqui o ID livro. Ainda poderiam verificar aqui nos índices, porque onde eles estão marcados, vejam, primary
para o ID livro. Está aqui marcado. Muito bem. Vamos então agora clicar no nosso botão. Deixa-me recolher aqui para vermos tudo direitinho. Go. Ok, Go. Antes de lhe dar Go, vou copiar o código, só por questões de segurança. E agora vou ativar. Agora reparem o que é que nós temos. Nós temos apenas informação relativa ao livro 1. E vocês dizem assim, mas nós inserimos também no livro 2. Isso é verdade, inserimos o livro 2, só que no livro 2 não existe nenhum exemplar. Portanto, se não existe nenhum exemplar e se eu estou a cruzar os dados, é lógico que eu não vou ter aqui apresentado nenhum livro 1. Já vamos ver depois como é que isso se faz, como é que efetivamente nós conseguimos juntar tabelas, mesmo que não haja registros nas tabelas que fazem, ou seja, que não haja ligação. Vamos ver então, o que nós temos neste momento é a nossa visualização com vários campos, sendo que alguns são repetidos. E quais são os campos que são repetidos? Se virem bem, este ID que está aqui, título e ISBN, este ID, pela ordem, corresponde ao ID do livro. E este ID que está aqui corresponde ao ID do exemplar. Ora, muito bem, nós não podemos ter ambiguidades nos campos. Não podemos ter campos com números repetidos, porque depois não conseguimos extrair a informação que pretendemos. Por isso, precisamos de apurar exatamente de onde é que vem a informação e não preciso de duplicar, não preciso ter duas vezes o ID do livro, que também está lá, nem tampouco dois campos ID com o mesmo nome não os vou poder ter. Então, fazemos o seguinte, selecionamos aqui, editamos aqui e podemos dizer que queremos ver da tabela livro todas as colunas e da tabela e antes de eu colocar na tabela exemplar vou-vos mostrar o que é que vocês vão ver agora. Estão a ver única e exclusivamente todas as colunas que vêm da tabela livro. Mas também queremos ver todas as colunas que vêm da tabela exemplar. Então fazemos assim. Então agora temos mais colunas. O problema é o mesmo. Não resolvi o problema, foi apenas para vos mostrar que mudei já o código, já comecei a fazer ali algumas alterações. Isto porquê? Porque na realidade eu do livro eu quero o ID. Deixa-me editar aqui. Eu quero o ID como as, portanto vou usar aqui a cláusula as para fazer uma mudança de nome, ID livro. Do livro eu quero também o título. Mas, porque não existe na tabela exemplar o campo título, eu não preciso de dizer de onde é que o livro vem. Ou seja, qual é a tabela de onde eu vou extrair o título, certo? De onde é que este título é tirado. Por isso posso dispensar, então, a tabela que o identifica. Tenho o título, tenho o ID livre, tenho o título. Agora vou buscar o ISBN, sempre separado por vírgulas. Vou buscar o número de páginas e vou buscar a data de registro. Ok. Todas estas colunas dizem respeito à tabela do livro. Vou executar e agora reparem, a minha primeira coluna já mudou de nome e consigo ir buscar todas as outras colunas. Agora, este ID que vocês veem aqui é o ID do exemplar. Por isso, eu vou continuar a editar e agora onde eu tenho o exemplar, eu vou colocar aqui o ID e vou mudar o nome para ID exemplar. E quero mais, quero saber, já não quero o ID livro, porque o ID livro é o mesmo que está aqui, eu já o tenho. Quero é apenas as observações. Por isso, OBS. Vou executar e agora sim eu tenho uma visualização completa onde eu tenho o meu livro, com o título do livro, o ISBN, o número de páginas e depois os dois exemplares que eu tenho para cada um destes, não é destes livros, porque é o mesmo livro,
apresentando aqui dois exemplares diferentes. Exemplar 2 do livro 1, notem, comprei e este recebi como presente, são os dois exemplares, porém, ambos dizem respeito ao mesmo livro. E agora, quando vocês veem estes registros aqui, acreditem que não há aqui qualquer tipo de redundância. Porquê? Porque trata-se de uma visualização. Na tabela original, efetivamente, nós não temos o livro 1 registado duas vezes. Só que como ele é um exemplar, e esse exemplar existe duas vezes, nós temos então aqui esse resultado. Agora, só nos falta registar esta operação, esta query que nós fizemos aqui, para da próxima vez que nós quisermos saber quais são os livros que nós temos, nós não precisarmos de voltar a escrever todo este código. Assim, vamos editar e guardar todo este código numa view, ou sobre a forma de view. View é um dos objetos que o MySQL tem, que o nosso sistema de gestão de bases de dados tem e nos proporciona. Por isso, vamos escrever a cláusula createView, portanto, criar uma visualização, e agora vou dizer qual é o nome da view. Vou colocar só aqui um V para identificar que é uma view, e neste caso, livro exemplar. Livro exemplar, e agora has. Ok? Has porquê? Porque, na realidade, eu estou a criar uma vista que se chama V livro exemplar, mas como este código está aqui. Okay? É uma forma que eu tenho de criar uma visualização usando código. Eu vou copiar este código todo que está aqui e vou então clicar no meu botão Go e neste momento a minha visualização foi criada. Vocês deixam de visualizar aqui o resultado, porque ele está numa view, mas se clicarem aqui na base de dados livraria, notem que ele já aparece aqui. V livro exemplar. E se clicarem aqui no Browse, vão exatamente ver este resultado. Antes de terminarmos, vamos selecionar então agora a tabela exemplar e vamos registar o livro 2 como isto são as observações do livro 2 que eu comprei. Ok? Que eu comprei. Clico neste botão Go. Tanto faz neste, como neste, como neste. Na realidade, o registro vai ser inserido. Vamos selecionar ou clicar aqui no Browse para visualizarmos. Cá está. Eu tenho então 3 livros. Porém, perdão, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer, vamos clicar na tabela livro, aqui. Mantemos os 2 livros, agora sim. Vamos clicar na tabela exemplar. Já não temos 2 exemplares, mas sim 3 exemplares. E agora vamos ver o que acontece, ou o que aconteceu na vista que junta aos 2. Eu tenho então 3 registros visíveis, para 2 para o livro 1 e 1 para o livro 2. Desta forma, mostrei-vos como é que é possível então fazermos o cruzamento das tabelas, não para garantir integridade referencial, mas sim para retirar os dados, para obtermos informação. Porque esta informação foi resultado da modelação que nós obtivemos inicialmente. No próximo vídeo vou-vos mostrar um bocadinho mais e vou-vos mostrar como é que também conseguimos ver livros que estão registados na tabela dos livros, mas cruzando com a tabela exemplares, eles não aparecem, certo? Isso vai ser para o próximo vídeo, não percam, porque eu também não.